Oi, pessoal. Então agora eu vou colocar a segunda parte do vídeo, né? Porque o vídeo aqui só dá para fazer de 15 minutos, né? Então, voltando à explicação da Giovana, eu acho que o que está acontecendo aqui é que a Giovana está olhando para a lição num nível de percepção e eu estou olhando para a lição num outro nível de percepção. E eu já vou explicar o que é. Giovana, eu vou te dar uma dica que eu acho que a resposta para a sua questão está na página 42 do livro texto, item 3, capítulo 3, a percepção inocente, item 3, percepção versus conhecimento. Na minha edição, que eu imagino que deve ser a mesma sua, está na página 42 do livro texto, tá? Tendo feito aquela leitura do outro livro para vocês, que também é um livro de estudos dos exercícios, eu vou fazer a leitura de alguns itens aqui da introdução básica de um curso em milagres do grande Kenneth Wapnick, que é uma das pessoas-chave para a publicação de um curso em milagres, né? Junto com Alan Schuckman, com Bill Tetford, ele foi praticamente a terceira pessoa mais importante na publicação de um curso em milagres. E ele tem no final do livro, ele tem um glossáriozinho e eu vou ler para vocês dois itens. Então ele diz assim: percepção no nível 1. O mundo dualista da forma e das diferenças que passou a existir após a separação, excluindo mutuamente o mundo não dualista do conhecimento. Aqui, conhecimento no curso, usado como uma palavra que tem um sentido específico. Esse mundo surge da nossa crença na separação e não tem realidade fora desse pensamento. Então, essa percepção no nível 1, ela não tem realidade fora do sistema de pensamento do ego. Então, se eu olhar para a realidade a partir do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, eu já não estou mais vendo isso, não estou mais com essa percepção. Nível 2. Vem da projeção. Nós determinamos interiormente o que vemos do lado de fora. Assim sendo, a nossa interpretação da realidade é crucial para a percepção, ao invés do que parece ser objetivamente real. E aí você está no nível 1 lá em cima, né? Depois você passa para o nível 2 embaixo. Nível 1 você está na mente una. Nível 2 você está na mente dual. Mente certa ou mente errada. E aí, na mentalidade errada, a percepção do pecado e da culpa reforça a crença na realidade da separação. Mentalidade certa, a percepção de oportunidades de perdão, serve para desfazer a crença na realidade da separação. E aí ele vai além, ele define o que é a percepção verdadeira. O que é a percepção verdadeira? Vista através dos olhos de Cristo, esta é a visão do perdão, que corrige as percepções equivocadas do ego a respeito da separação, por refletir a verdadeira unidade do Filho de Deus. É a atitude que desfaz as projeções da culpa, permitindo-nos olhar para o mundo real, em lugar do mundo do pecado, do medo, do sofrimento e da morte. Não deve ser equiparada à vista física. Então, o que acontece, gente? O ego, ele não vai ser desfeito. Nós estamos na terceira dimensão, nós precisamos do ego para estar aqui. O ego, ele é transcendido. Você deixa de seguir o sistema de pensamento do ego e você começa a seguir o sistema de pensamento do Espírito Santo. Ok? Mas isso é uma escolha sua, isso vai do seu livre-arbítrio e do seu aprendizado se você tiver num treinamento como esse. E como o curso em milagres tem milhares de outras possibilidades para que você atinja essa percepção, né? Da mente certa, né? Porque na dualidade nós estamos, não tem jeito, né? Você vai ter momentos de unidade. Quando você estiver meditando, quando você estiver num estado muito amoroso, você vai ter vislumbres que a cada dia que
passar, vão ficar mais frequentes e mais demorados, e mais frequentes e mais demorados, mas estamos aqui na terceira dimensão com um ego. Então, preferencialmente na minha prática, eu olho para o propósito da situação. Eu olho para além da realidade física daquele objeto. Eu olho para o propósito de Deus que está nele, que se o propósito de Deus está com Deus, então eu estou olhando para Deus. Então Deus está em tudo que eu vejo. Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas assim, eu acho que a Giovana, ela está olhando a questão de um nível mais elevado, que seria o nível o nível onde você já está lá em cima, você não está mais enxergando, né? Como é que eu vou me fazer explicar aqui? Tá no nível da mente una, digamos assim, né? E eu tô olhando no nível da mentalidade certa, se é que eu tô falando isso corretamente. E eu já vou mostrar para vocês aqui um esquema que eu acho que vai poder ajudar a ideia. Mas antes de mostrar o esquema, eu queria fazer uma observação. Como eu fui aluna de uma professora que é uma psicóloga, tá aqui, ó, o esquema dele, tá? Você tem o nível 1 e você tem o nível 2. Não sei se dá para vocês verem, mas não tá, vai estar espelhado, não vai aparecer. Então eu vou ler. No nível 1 você tem Deus, Espírito e a mente numa caixinha. Então você tem o ser, o Cristo, o conhecimento, o céu, o Espírito, unidade, realidade, eternidade, amor e vida. Mente una. Você tem a mente de Deus. E aí você tem a mente separada, tá? Do lado. Tá aqui, a mente de Deus, o Espírito Santo fazendo a ponte, a mente de Deus, o Espírito Santo fazendo a ponte e a mente com M minúsculo. É do ser, ego, percepção, mundo, corpo, separação, sonho, tempo, medo, morte e mente dividida. E aí na mente dividida você baixa para o nível 2. Você tem a mente certa e você tem a mente errada. Não, ao contrário, você tem a mente errada e você tem a mente certa. E aí na mente errada você tem o pecado, a culpa, o medo, a negação, a projeção, os relacionamentos especiais, o ódio, o amor e a culpa. E na mente certa você tem a expiação, o milagre, o perdão, o relacionamento santo, a salvação, o mundo real e o sonho feliz, tá? Então nós estamos aqui na mente certa, né? E o milagre, o que é? A mudança da percepção, né? Ao invés de eu estar percebendo, olhando para o lado ruim, então eu vou começar a perceber naquela situação o propósito de Deus, daquela situação, para mim. Então eu acho, Giovana, que você está olhando aqui para a resposta do exercício aqui em cima, no nível 1, e eu estou olhando para a resposta do exercício aqui embaixo, no nível 2, tá bom? Que para mim é um nível mais prático, é um nível com o qual eu lido na minha realidade, no meu dia a dia, meu. Talvez você seja uma estudante do curso muito mais avançada do que eu, ou não apenas do curso, tenha uma outra prática espiritual, enfim. Então é assim que eu coloco a prática do exercício para mim. É mais fácil, né? Trazer o mundano, trazer a situação mundana para o espiritual. Mas como eu estava dizendo para vocês, por eu ter sido aluna durante quase 10 anos de uma psicóloga junguiana, cheia de pós-graduações e um monte de coisa, uma das primeiras pessoas que trouxe constelação familiar aqui para o Brasil, uma pessoa de uma inteligência, de uma percepção brilhante, eu acabei vendo muito o curso, eu fiquei muito viciada numa percepção psicológica do curso. Na verdade, o curso é um curso de psicologia espiritual, mas eu fiquei muito presa nisso. Então eu quero deixar uma dica aqui. E você, Giovana, me perdoe se essa dica não se aplicar a você, talvez se aplique a algum outro. Eu acho que nós precisamos, a minha professora, a Cida, falava sempre que a gente não pode
o curso ele não pode ajudar a gente a criar uma ferramenta para a gente entrar em negação do que está acontecendo de problemático na nossa vida, ok? Então, assim, entrar em negação é a última coisa que o curso quer que aconteça, que o Espírito Santo quer que aconteça com a gente. Então, eu acho assim, dentro da perspectiva do ensinamento do curso, a gente precisa enxergar o que está acontecendo na nossa realidade e lidar com isso. Lidar a partir de uma perspectiva da mente certa. Então, o objetivo do exercício é trazer você da mente errada para a mente certa e ajudar você a lidar com a sua realidade, com o seu dia a dia, a partir da mente certa. Eu não vou negar que houve um acidente, eu não vou dizer, estou vendo Deus no acidente e ou vejo Deus ou vejo o acidente. Para mim, me perdoe se você não concordar comigo, mas para mim fica um pouco me parecendo que eu tô na negação. Claro que você me mandou uma mensagem muito rápida, depois se você quiser, você entra em contato comigo para a gente debater mais sobre o assunto. Talvez eu não tenha entendido tão bem o que você colocou. Mas assim, eu não vou negar que houve um acidente, eu não vou negar que eu tenho um carro para levar para a oficina. Eu não vou negar que de repente morreu um ente querido meu naquele acidente e que eu tô morrendo de dor e que eu tô me sentindo muito mal e que eu tô muito triste. Eu não vou negar a minha realidade, eu não vou entrar em negação. Muito pelo contrário, eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê total potência para eu entrar em contato com aquela realidade, para eu encarar a realidade e para eu percebê-la a partir da mente certa. Ok? Então acho que é com isso que a gente precisa ter muito cuidado. Muitas frases do curso, se mal interpretadas, podem nos levar à resignação, à negação, ao não entendimento das coisas, podem nos paralisar, tá? Por quê? Porque tudo que a gente vai estudar, seja matemática, física, química, biologia, um curso em milagres, a psicologia junguiana, Freud, tudo passa pelo filtro do nosso ego, que é a nossa mente errada, porque é aqui que a gente está. Então, quanto mais você se libertar, quanto mais você se purificar desse ego, quanto mais você se desvincular desse sistema de pensamento dele, quanto mais você ouvir a voz por Deus dentro de você em detrimento à voz do ego, mais você se torna um canal limpo para receber a sabedoria, para receber a intuição, para receber o que Jesus quer que você fale na hora da sua meditação, ok? Porque essa consciência crística, ela está dentro de nós. É a voz do Espírito Santo que está nos orientando a atingir essa mente una lá em cima, tá? Mas aí eu já estou no outro nível. Já estou no nível lá de cima. Então, nesse nível mundano, é uma disputa entre a mente certa e a mente errada. E aí, para eu chamar essa mente errada para a mente certa, eu pego o propósito divino daquela coisa que está ali na minha frente. E aí, Deus está em tudo que eu vejo. Ok? Eu não sei se eu me fiz clara. Eu peguei isso aqui muito no improviso para fazer essa resposta para a Giovana, porque eu não queria deixar ela sem resposta. E, enfim, comentem, botem aí nos comentários o que vocês acharam. E eu sugiro a vocês que comprem esse livrinho, uma introdução básica a um curso em milagres. Eu acho que eu tenho o PDF dele, eu acho. E se eu tiver o PDF dele, eu tenho um canal no Telegram, que é a Alquimia dos Milagres. Vocês me acham lá no Telegram. Eu vou botar esse PDF lá para vocês, porque ajuda demais da conta. O Kenneth Wapnick, ele é maravilhoso. Ele era um PhD também, um psicólogo maravilhoso, inteligentíssimo. Ele explica tudo de uma maneira bem mastigada para a gente poder atingir, tá? E para quem quiser, eu sugiro ler a página 42, a seção que é Percepção versus Conhecimento do livro-texto. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço, vocês hoje tomaram um chá aí de mim, mas acho que só vai ver mesmo essa lição quem tiver interesse no assunto, tá bom? Depois eu vou fazer o upload tudo lá pro YouTube e aí fica tudo lá disponível para quem quiser olhar. Um beijo enorme e nos vemos amanhã. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.